Meus irmãos e minhas irmãs, hoje é um dia especial para a gente dizer assim: louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, porque hoje nós celebramos uma festa, a gente pode falar cristológica, dedicada a Jesus, o pão que nos alimenta sempre para a vida eterna. Algumas lembranças, informações importantes para todos nós. Essa festa começou a ser celebrada em 1246, acho que é isso mesmo, né? Às vezes eu esqueço alguma data, lá na Bélgica, na diocese de Liege. Depois um papa chamado Urbano IV quis estender essa festa a toda a nossa igreja católica. E nós sempre celebramos depois da festa da Santíssima Trindade, festa solene que nós celebramos domingo. Me preparando para partilhar com vocês essas reflexões, me veio assim essa intuição. Hoje nós podemos dizer que essa festa nos ajuda a considerar dois movimentos. O primeiro da parte de Deus. É sempre Deus que toma iniciativa, viu? Em nos amar, em nos dar a vida, em nos querer bem, né? Então, da parte de Deus, porque nós celebramos esta graça da presença de Jesus entre nós. Ele cumpriu aquilo que Ele prometeu. Eis que eu estarei convosco todos os dias. Preste atenção, olha, todos os dias, até o fim dos tempos, né? Celebramos essa presença do Senhor na palavra, celebramos nas pessoas, na nossa caridade, mas de modo particular, e o documento de Aparecida fala, privilegiado nos sacramentos e na Eucaristia, corpo e sangue do Senhor. Na missa nós falamos: o Senhor esteja convosco, vocês respondem: Ele está no meio de nós. É uma profissão de fé, viu, que nós fazemos. Nós celebramos a certeza que Deus está conosco. Nós não estamos nesse mundo hoje tão complexo, né, sozinhos. Nós temos uma luz que vai nos iluminando, aliás, uma pessoa que vai orientando e direcionando a nossa vida, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Como é importante uma presença, né? Eu sempre gosto de usar esse exemplo de uma criança sem a presença do pai e da mãe. Ela é um nada, né? O que uma criança pode fazer? Hoje de manhã eu passei aqui para visitar os trabalhos da confecção dos nossos tapetes. A gente aproveita para agradecer mais uma vez todas as paróquias que enviaram grupos, pessoas, príncipes da catequese, para fazer esse trabalho tão belíssimo que vocês fizeram. Parabéns, né? Parabéns. E aí tinha muitas crianças, e eu pensei, essas crianças não vieram sozinhas, né? Tem que ter a presença do pai e da mãe, ou da catequista, ou de um adulto, né? Então a presença de alguém. Irmãos, sem a presença de Deus, que nós somos, né? O que nós somos? Então a Eucaristia celebra esta certeza de que Deus caminha conosco. Quando eu estava me preparando, me veio uma lembrança. Eu era padre e nós tínhamos uma pessoa quase parente, porque a irmã dela era irmã da minha tia, casada com um tio, e ela teve um problema de saúde, uma pessoa muito alegre, muito feliz. De repente teve um AVC, e aí surgiram todos os limites, que vocês sabem, por causa desse problema, né? Dessa doença. Mas quando a gente ia visitar, me lembro que a minha mãe partilhava isso, né? Quando a gente chegava lá, ela só falava isso: ela veio, e saiu, tinha um sorriso, apesar de todos os limites, né? Assim, com alegria, por causa de uma presença de alguém que ia fazer uma visita. Aí eu pensei também, a nossa presença, né? Eu estou falando primeiro do movimento que vem de Deus, mas já aproveito para partilhar isso. De vez em quando, tem alguns compromissos
que me dá uma vontade de não ir, viu? Quando é um compromisso mais sério, estou fazendo uma confissão aqui com vocês, né? Mas depois eu rezo, e depois eu falo, se você não for, quem é que vai no seu lugar? Claro que às vezes, em algumas ocasiões, a gente não pode, né? Mas quando nós podemos, em cada um no seu trabalho, né? Eu como bispo, vocês como padres, né? Como diáconos, seminaristas, como pai, como mãe, como prefeito, né? Como vice, como primeira dama, todos nós, uma presença, né? A nossa presença. E a presença de Deus em nossa vida sempre é muito importante e boa, né? Também deve ser a nossa. O segundo movimento, então, é da nossa parte. Já falei algumas coisas, mas com a nossa pobreza, como é que nós podemos responder a esse Jesus que se manifesta, né? Que está presente na Eucaristia, em tantas outras dimensões, né? Como é que nós podemos responder? Com a nossa inteligência, com os nossos afetos, com o nosso louvor, com as nossas orações, com o nosso canto, né? Com os nossos tapetes, como foram feitos, com a presença de cada um de vocês aqui nessa tarde de hoje. E que seja uma presença de coração, de gratidão, e que nos conduza a esta santidade, né? Deus está presente, nos amando, nos perdoando, nos dando a vida, né? Nos alimentando, como Jesus falou no Evangelho de hoje. E nós procuramos responder também com a vocação de cada um, na sua realidade, na onde você vive, né? Que o Espírito Santo possa nos conduzir, né? Possa nos conduzir, e que seja de fato uma boa presença. Irmãos, eu pensei também em colocar uma intenção assim, especial nesta Santa Missa de hoje. O Papa Leão tem pedido muito para que nós rezemos pela paz. Aí eu pensei, vamos na nossa missa, com todos os fiéis representando as nossas paróquias, com a presença de cada um de vocês aqui, a gente rezar hoje pela paz. Nós estamos passando por um momento muito difícil no nosso mundo, né? Não é só a presença de guerras, conflitos armados, às vezes também uma falta de paz interior dos nossos relacionamentos, na compreensão, na tolerância, na paciência que a gente tem que ter um com o outro, né? Vocês podem falar, o que tem a ver a Eucaristia com a paz, né? Porque nós acolhemos esse príncipe da paz, né? Ele veio superar todos os muros, derrubar todas as inimizades, né? O Papa Leão fala de uma paz desarmada, desarmante, né? Vocês sabiam que todo o dinheiro que se investe em armamentos, né, hoje dos mais sofisticados possíveis, se fosse investido para a gente eliminar a fome nesse mundo e tantos problemas que afetam a nossa humanidade, sobraria dinheiro. Me veio essa intuição porque Santo Inácio ele fala assim, que quando a gente se relaciona com Jesus Cristo, na minha resposta, minha e de cada um de vocês, a gente tem que ter bom senso, tem que ter juízo e tem que ter coração. Tem muitas autoridades hoje que não tem mais bom senso, né? Infelizmente, não tem juízo. Como pode promover uma guerra, né? Mas rezemos, não vamos aqui julgar nada, estamos aqui para rezar. Nós vamos pedir para Deus nos dar bom senso, que os nossos avós tinham mais do que nós, né? A gente nem sabia ler, mas tem mais bom senso para tomar decisões na vida. Que nos dê o juízo que ele fala é discernimento para a gente tomar as decisões certas na vida. E principalmente coração, porque todo o nosso amor, o nosso afeto, tudo deve se voltar para o bem. Que a Santa Eucaristia, que Jesus Eucarístico possa nos conduzir para esse caminho
um caminho de santidade que Ele quer para cada um de nós. Vamos fazer um momento de silêncio. Depois nós vamos recitar nossa profissão de fé. Mas aí no seu coração, fala então para Jesus, converse com Ele, peça esta graça de você celebrar sempre a certeza, aconteça o que acontecer na sua vida, Deus caminha conosco.